Seja muito bem-vindo ao Papo de Recorrência. Eu sou o Christian Caires, estamos aqui mais para um episódio desse podcast, onde a gente fala sobre modelo de negócio, sobre liderança, sobre estratégia de marketing comercial, e a gente traz aqui empresários, líderes de negócios, né, desse setor. Então, a gente traz... eu gosto de falar que o Papo de Recorrência ele é um podcast que a gente busca trazer pessoas que de fato vivem na prática o empreendedorismo raiz, né? Então não é aquela coisa falada, são pessoas que têm empresas de 10, 15, 20 anos e que de fato tiveram resultados na prática, né? Então a gente seleciona essas empresas, seleciona esses empresários que já trabalham no modelo de negócio ou que de alguma forma fazem parte desse sistema da recorrência e traz aqui para bater um papo com vocês. Hoje, né, o meu convidado, ele é um empresário que eu conheço há um tempo, inclusive já trabalhamos juntos em algum momento, e uns anos atrás ali, né? E esse cara, ele vem de uma empresa, a história dele é bacana porque o pai dele fundou a empresa, então é uma empresa de 30 anos, é uma empresa num setor, vou deixar ele apresentar, mas é uma empresa num setor totalmente diferente ali do convencional, ali do que normalmente as pessoas falam, mas é um cara que assumiu esse desafio na mão e tem muita coisa para contribuir aqui com a gente. Vou chamar ele aqui, o Felipe, que hoje é CEO e sócio aí da ProPrinter, seja muito bem-vindo, cara. Valeu, Cris, obrigado pelo convite aí. Espero poder agregar alguma coisa e compartilhar minha experiência com o pessoal. Bora! Então assim, Felipe, igual eu falei pra você, bate-papo tranquilo, a gente já conversou inúmeras vezes, né? Sim, mas é aquilo, né? Toda vez que a gente tá trabalhando junto, a gente normalmente só conversa sobre aquelas coisas, aqueles problemas, aquela situação do trabalho. Então aqui a ideia é a gente bater um papo e eu entender um pouquinho, cada vez, entender mais da trajetória ali da ProPrinter, mais da trajetória do Felipe. Sei que você teve diversos desafios, então não só eu, mas a audiência que tá assistindo aqui a gente, acho que é bacana você começar contando um pouquinho da trajetória, né? Legal. ProPrinter, Felipe, né? Tá Acho bom, que é legal. Vamos lá, gente. Bom, meu nome é Felipe, o Cris já me apresentou. Eu sou hoje um dos sócios da ProPrinter, né? Uma empresa que foi criada pelo meu pai em 1994, então a gente já acumula aí, 94, né? Mais de 30 anos de mercado, de história, e é uma empresa que passou por várias mudanças no mercado onde atua, né? Começou como uma empresa de remanufatura de cartuchos, né? Na época, o suprimento era muito caro, os fabricantes subsidiavam o equipamento, e aí o mercado de suprimento paralelo, remanufaturado, apareceu, e meu pai se envolveu com isso lá em 94, que é uma época que foi muito precursor. Era uma coisa muito interessante. Na época que a impressora era novidade. Exatamente, na época que a impressora era novidade, que todo mundo imprimia muito, se imprimia Sim. tudo que se via, enfim, o digital, a gente tinha menos tela na mão, então naturalmente o papel reinava mais... Que isso depois é um negócio legal que você vai falar, que é uma mudança de chave para os dias de hoje Nos já, dias né? de hoje, com certeza. Aí a gente, enfim, trabalhou com isso, nessa época eu também era muito jovem, a gente está falando de 94, eu tenho 37 anos, eu tinha 6 anos de idade, mas com o tempo fui me envolvendo no negócio, ficando mais velho, e a empresa passou por algumas transformações, né? Então o mercado de remanufatura, que é como a gente chamava, que era feito tudo aqui no Brasil, foi invadido pelos produtos chineses que vinham prontos. Sim. E a gente, em algum momento, teve que se adaptar, assim. Eu era a segunda geração da empresa, já tinha, na época, 16 para 17 anos, estava entrando na faculdade, comecei a enxergar que a gente tinha que fazer essa mudança. E a gente começou a fazer essa transição comprando no mercado nacional. E depois, fomos para a China 2 vezes, convenci meu pai, a gente foi se aventurar lá, teve 2 vezes numa feira na China, e começou a importar esses produtos direto. A gente mesmo fazia. Foi um desafio, foi um puta aprendizado, deu certo durante algum tempo, e aí depois de algum tempo acabou não evoluindo, porque grandes distribuidores acabavam tendo mais volume e uma condição comercial melhor. Mas independente disso, o mercado em si mudou novamente, fez um shift para serviço, que é a locação de impressora com toda a camada de serviço envolvida. Então, suporte, fornecimento de suprimento, a parte de gestão via software. E a gente até acho que nessa época demorou um pouco para virar a chave, para aceitar que esse era o futuro. Só para entender, vocês antes só vendia só o suprimento, então era pontual, era venda pontual. Era venda pontual, mas o que acontecia? Normalmente, se você vendia, especialmente trabalhando com suprimento alternativo, se você tinha qualidade no produto, o cliente naturalmente se transformava num cliente de recorrência. Sim, ele sempre vai... Considerando que a gente vendia um consumível, né? Sim, sim. Apesar de não ser uma coisa contratada, o fato de você vender um consumível acaba gerando esse ambiente de recorrência. Sempre o cara vai precisar daquele produto, né? Sim, sim. Até nunca tinha pensado nisso, a gente trabalha com recorrência há mais tempo do que eu imaginava.
E aí o mercado fez essa virada, a gente foi atrás também, enfim, eu acho até que fez um pouco tardiamente, mas conseguiu virar essa chave. E agora está passando pela terceira mudança aí, da minha geração pelo menos, desde que eu participo Sim. de lá, que é transformar a ProPrinter não só numa empresa de impressão, relacionada à impressão, mas numa integradora de vários serviços de TI. Então a gente está falando de locação não só de impressoras, mas de Uhum. computadores, notebooks, tablets e celulares, eventualmente, Uhum. e prestar suporte também para essa infraestrutura, esse ecossistema de TI dentro do cliente, Show. tá? Cara, que legal. Esse foi um dos objetivos, inclusive, que eu trouxe você para bater um papo aqui, tá, Felipe? A ideia é, cara, porque a gente conversou com muita gente aqui, por exemplo, falei com o Felipe, um outro Felipe, né, da área de tecnologia, só que, cara, empresas de 5, 6, 7 anos, e aí já nasceu no digital, já nasceu no online, já nasceu nesse formato onde o cara já enxerga canal de venda, geração de lead. Cara, e eu queria trazer uma empresa, né, tipo a ProPrinter, que mostrasse o que normalmente Como é a vida real, a velha né? guarda fazia, como os antigos faziam. Exato. E eu acho que assim, assim, quem não mudou, igual você falou, pô, a gente passou por gerações na empresa, né? Não gerações na empresa, mas fases da empresa, né? Mudanças. E quem não fez essas mudanças provavelmente Morreu. morreu Isso, no meio o no meio do mercado tá carrinho. aí, assim, É. provou que as empresas que tinham o nosso perfil, que começaram lá atrás, quando meu pai começou, Enfim. muitas delas a gente viu nascerem, viu ficarem inclusive maiores que a gente, e Aham. não se adaptaram, talvez não tiveram essa segunda geração vindo com uma outra perspectiva das coisas, ou o dono não soube Uhum. aceitar a mudança, e muitas delas infelizmente morreram. A gente não fica, apesar de serem concorrentes, a gente não fica Sim. feliz de ver ninguém morrer, nenhuma empresa fechar. Sim, total. Mas muitas delas ficaram pelo caminho, E né? a ideia é exatamente igual eu tava falando, é da gente hoje compartilhar esses desafios. Então, em algum momento ali teve esses marcos, né? Durante a jornada, você deve ter tido alguns desafios. Não só de venda, né? Não só de comercial ou marketing, mas de desafio, igual você comentou. Às vezes é de mudar o modelo de negócio. Antes a gente vendia suprimento, tive que virar a chave para começar a vender serviço, né? É duro isso, porque uma empresa, vou falar especialmente da Sim, minha, que é onde eu tenho mais conhecimento para poder falar e compartilhar. total. Uma empresa pequena, uma empresa familiar, ela vem enraizada em muitos costumes, Uhum. tem muito sentimento envolvido. Não é só. Eu acho que a parte empresarial não devia ser assim, devia ser muito mais objetiva, mas numa empresa familiar acaba tendo muita É crença assim, né? Por no mais que a gente ache que não, né? fundador, em como ele fez as coisas, a gente tem um apego pela maneira como as coisas começaram. Sim. Então, abandonar um modelo de negócio que começou e deu tudo que a gente tem e criou a empresa que hoje a gente tem na mão, é um processo doloroso, especialmente para o fundador. Na minha opinião, Uhum. que é meu pai. Se ele estiver me ouvindo, ele sabe do que eu estou falando. Mas é legal, vamos É, bater um é, papo, vamos já alinhar sobre isso. Como que vocês foram mudando essas crenças, né? isso foi. Porque o que você falou, cara, é verdade. Muita empresa, ela quer mudar, ela sabe que, tipo, pô, você manter... É interessante você ter raiz e valores da empresa, familiares e tudo, mas na hora quando você fala de negócios, o negócio tem que funcionar e às vezes tem que desprender, né? Não é. É muito legal você ter carinho pelo seu modelo de negócio ou pela história do seu negócio, mas não é isso que vai fazer ele ter longevidade, não é isso que ele Aham. vai fazer ele passar de você pro seu filho, pro seu neto. E acho que, a não ser que você esteja montando uma empresa para ser vendida, Sim. que hoje é um cenário real e acho que muita gente faz e é legítimo, se Uhum. você pensa em deixar um legado e fazer com que essa empresa perdure, ao longo dessa trajetória ela Vai ter fases, vai ter né? que virar várias vezes. Uhum. Nenhuma empresa vai nascer e perdurar 3 gerações fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, Que legal, que legal. né? E, cara, assim, ó, já vamos pegar aí o que você veio na sua cabeça agora, Felipe, o maior desafio, assim, nesse processo de transição, né, que você... Uma das fases, uma coisa que veio na hora que você tava pensando Aconteceram e que alguns, como vocês fizeram pra resolver, né, tá? aquilo ali. Aconteceram alguns, né? A gente imagina uma empresa que vem com o seu time, seu grupo de funcionários, muitos deles já trabalham com a gente há bastante tempo, já viveram essa fase anterior. Então você tem um primeiro processo que é convencer as pessoas que a mudança é necessária. Uhum. Que se não mudar, o barco vai afundar e se afundar, vai afundar com todo mundo, né? Então Sim. isso não vai ser bom para ninguém. Então tem esse desafio de mudar culturalmente e a fazer com que as pessoas aceitem a mudança é o primeiro desafio. Aí depois tem um segundo que eu vejo que é mudar e criar os novos processos. E quando você muda o produto, naturalmente você vai mudar a maneira de oferecer. Você Total. mudou a maneira de oferecer, você tem que mudar o discurso. Uhum. Aí você mudou o discurso, você muda a ferramenta pela qual você envia a proposta. O que antes
a gente fazia numa planilha, hoje a gente utiliza um Isso CRM. era legal, isso é legal, cara. Uma vez a gente conversou sobre isso. A gente vai cara, para as pessoas mudar isso é traumático. Qualquer mudança a pessoa está acostumada a fazer aquilo daquele jeito e aquilo daquele jeito deu certo para ela, talvez na posição onde ela esteja. Mas você como líder, como dono, você não pode estar pensando só no que deu certo até agora. Você, a sua função no negócio é estar pensando 2 passos para frente, né? Isso foi uma dificuldade, a gente conversava muito sobre isso. Sim. Você me falava, Felipe, muito bom que você está envolvido na operação, mas você tem que você tem que ser a cabeça pensante do negócio, senão, se você não pensar, não tem mais ninguém para frente de você. Não tem mais ninguém para pensar nisso. Exato. Eu acho que uma das coisas que a gente conversava bastante, né, porque a gente trabalhou junto, era é igual você falou, você tava nessa fase de transição, né? Que você tava assumindo e aí falou, pô, cara, enxerguei um momento aqui que a gente precisa vender mais, que a gente precisa colocar mais clientes pra dentro, ter mais recorrência, vamos colocar assim. Só que eu tenho um desafio, um paradigma, né? Porque tudo que a gente fez até hoje funcionou. Hoje a ProPrint ela existe porque tá dessa forma. Só que você percebeu, acho que antes, o movimento dele começar a não performar mais da mesma forma que já estava antigamente. E aí acho que esse foi o nosso principal ponto de conversa. Cara, se você foi o cara que enxergou isso, eu não via, quando eu falava contigo, eu acho que eu não via sentido você não ser o defensor disso, pô. Você enxergou o negócio. Cara, é você que vai ter que puxar aquilo e conduzir para que todo mundo vá naquela linha, né? No caso ali, não tinha sido seu pai que enxergou aquilo, não tinha sido, às vezes, um outro líder da área, não. Foi o Felipe olhando de fora, falou, cara, o mercado tá indo para esse caminho, eu já tava olhando para fora, tem oportunidade aqui. Se eu não me engano, vocês tinham tido alguns resultados mais tímidos, né? Relacionado a vendas e tal. Acho que a gente acaba olhando vários indicadores, não é só o faturamento. Às vezes o faturamento está crescendo, mas você percebe que cada vez ele cresce mais lentamente, o que é um indicador, a velocidade com que ele está crescendo. Sim. Cada vez ele cresce com uma margem menor, é outro indicador que é relevante. Então, às vezes, pô, você está crescendo 10 por mês, aí depois você cresce 5 por mês, depois você cresce 7. Parece que está tudo bem, porque está crescendo. Mas não é só crescendo. Eu acho que a avaliação da tendência é tão importante quanto a avaliação do resultado. Você pode estar tendo um resultado positivo, mas esse resultado positivo, se você olhar há 3 anos atrás, ele era muito mais positivo. Então, esse gráfico está indicando uma tendência de enxugamento do seu... Nem sei se essa palavra existe, enxugamento. Mas é uma tendência de redução. Sim, de redução. Ou de mercado, ou de margem. E aí vai de novo na posição do dono, do CEO, de ter essa visão estratégica do negócio. Legal. Vamos, acho que voltando na nossa linha cronológica ali das coisas, nessa fase que vocês fizeram a virada ali para serviço, né? Tá. Então, vocês vendiam suprimentos, igual você me falou, vendia suprimento, já fazia esse processo e recorrentemente, né? Não tinha pensado dessa forma, mas de acordo com o que o cliente ia precisando usar, de alguma forma, só não tinha uma assinatura contratuada, vamos colocar assim, formalizada. Então, pode ser que mês que vem ele não decidisse não comprar. Agora, com um contrato, você já sabe que um faturamento previsível. Você já tem um faturamento mais previsível. Né? E aí, que momento que foi assim que vocês... Né? Você falou que teve, mas qual foi o momento e como que vocês... Porque eu acho que aí foi a primeira virada. Vamos colocar como o primeiro marco. Ali vocês já tiveram que virar contrato, ali vocês já tiveram que virar a forma de vender, que vocês provavelmente tiveram que pivotar o produto comercial, a forma de dar atendimento também, porque uma coisa é só entregar aquele suprimento, outra coisa é agora você dá um apoio também, como que foi a modulação de tudo isso? Como que vocês... Eu acho que a gente aprendeu pelo amor ou pela dor. Então, nesse caso, a gente aprendeu pela dor. Na época, como a própria Inter era uma das percursoras nessa ideia, e nessa ideia de vender cartucho suprimento remanufaturado, a gente tinha algumas grandes contas que foram aos poucos minguando, porque normalmente uma inovação de mercado, quem muda primeiro são as maiores empresas. Quem abraça o novo, normalmente, não estou dizendo que isso é uma regra, são as grandes contas, que estão mais estruturadas, então... O cara já tem essa visão, tem mais gente olhando, né? Então, mesmo hoje que a gente vê um processo de digitalização, quem está abraçando primeiro, quem está na vanguarda da digitalização são as grandes empresas. O empresário, o pequeno e médio, não é um cara que está preparado ainda para abraçar toda essa tecnologia. Talvez ele tenha uma geração anterior ainda trabalhando na operação que não está tão adaptada ao digital. Então, nessa época, o que aconteceu? A gente tinha essas grandes contas e a gente começou a perder essas grandes contas. Justamente migrando para esse modelo de negócio de outsourcing de impressão, né? De locação de impressoras acrescida do serviço. E isso, a gente demorou, a gente ficou em negação um pouco durante um tempo. Não, é uma fase, isso aí vai voltar, esses caras, não vale a pena, se o cara fizer a conta,
ele compra a máquina e ele vai comprar o suprimento. Então, E nessa troca, vocês estavam oferecendo um contrato e algumas contas já estavam já saindo. estavam saindo, exatamente. Aham. Aí a gente percebeu que ou a gente ia migrar, ou a gente ia ficar trabalhando num mercado cada vez mais nichado e com empresas menores. Uhum. Foi aí que a gente, opa, mas isso quando aconteceu essa mudança? Depois de muita dor, né? Depois de Sim, ver, sim. perder algumas contas que eram importantes, depois de ver o faturamento diminuir, a gente foi se mexer depois Uhum. do choque. Normalmente é É, padrão isso do mercado brasileiro, né? O empresário é normal, a gente está na operação no dia a dia, fazendo o que às vezes deu certo até agora, e aí quando você vai movimentar é quando já tá pegando faturamento, a hora que dói no já tá, bolso. A hora começa a que doer doeu no no bolso, bolso, aí beleza, aí foi essa fase, vocês fizeram essa transição, e aí foi quando vocês mudaram. Aí nessa mudança, aí foi quando começou, o contrato foi diferente, forma de vender o produto é diferente. muito, né? Aham. A gente, eu falo isso até para as vendedoras lá, quando a gente faz a venda no produto, a sua relação com o cliente, ela acaba no momento da venda, né? É assim, Aham. ela começou e você vendeu, aí você vai começar a trabalhar uma próxima venda, mas aquela tá feita. Sim, Um contrato, a gente trabalha hoje com um contrato por padrão de mercado de 36 sim. meses, a assinatura do contrato é o início da relação. Uhum. Então você tem todo um trabalho para manter esse cliente na carteira. É um cliente mais caro de trazer. Uhum. Então é um cliente que necessariamente precisa ficar mais tempo Dentro de casa, ativo, é dentro de casa para para se pagar. se pagar, para o LTV dele fazer sentido. Então é diferente a relação. O cliente também, para assinar um contrato, para ele fazer uma compra pontual com você, ele faz. Se ele errar, mês que vem ele compra em outro lugar. Uhum. É uma decisão que ele consegue corrigir o rumo com uma facilidade maior. É, Agora, se pra ele assinar um contrato de 36 meses com você, com multa rescisória, com você entrando dentro da casa dele, do processo, e colocando impressora e tendo acesso aos funcionários dele, a relação de confiança que você precisa criar é maior, Aham. né? E com a equipe, como que foi essa parte cultural? Porque aí volta naquele paradigma que eu acho que é legal, né? Toda mudança, ela gera reações também, né? Ela gera Sim, ônus e sim, sim, bônus, ônus e né? bônus. Então, querendo ou não, vocês começaram a transitar para o que vocês tinham planejado estrategicamente, talvez você e seu pai, mais algumas lideranças na época, e aí já deve ter começado a ver diferença, né? Pô, então começamos a faturar agora de contrato, forma de atendimento é diferente, e aí essas vendas pontuais começam a diminuir e entrarem. Isso é uma curiosidade, mas é um negócio legal, assim, é bobeira de empresário. Mas a gente tem a planilha de quando começou a vender contrato, ano a Aham, ano, assim, ano a ano. que E legal. era uma planilha que foi preenchida lá atrás, então a gente está falando de uma planilha que começou em 2016, 2015. Tem 10 10 anos já? anos, tem 10 anos. Sim. E aí eu tenho essa planilha, até hoje. E aí às vezes eu fico namorando ela, só vendo assim, ó, o ano a ano, dezembro, janeiro, fevereiro. O quanto Você vendo os vendia? primeiros contratos, você vendo Sim. os primeiros valorizinhos. É legal, é um saudosismo Sim, saudável. sim. E aí, às vezes, Mas, em um mês vende o mesmo número de contrato que fez o ano o inteiro, ano né? inteiro, exatamente. Sim. É muito legal isso. Mas a mudança, pelo menos as mudanças que a gente fez até hoje, foram sempre, não sei nem se é a maneira mais correta de fazer, mas é como aconteceu com a gente, sempre foram. A gente começou a vender contrato. Aí essas vendas, a gente centralizou nas lideranças. Aham. Na época, o Reinaldo, que é meu tio, trabalhava com a gente também, um cara super competente, vinha do mercado, centralizava essa área comercial nele. Aham. E aí, depois que a gente criou essa mecânica de venda, que eu era moleque ainda, essa época Essa. mais novo, mas depois que isso estava mais enraizado, estava mais estruturado, aí sim passou para a equipe, para Aham. poder vender. Porque como é que você vai ensinar um negócio que nem você sabe direito? Top. É melhor você apanhar, em teoria, você é mais capacitado por Sim. estar numa posição, uma posição de liderança, no papel pelo menos você deveria estar Uhum. mais capacitado. É melhor você apanhar, sentir as dificuldades para depois poder passar isso para frente. Foi como a gente fez isso na própria Inter. Ah, legal. Daí vocês fizeram todo esse processo ali, provavelmente, igual você comentou, né? Reinaldo, né? Que era o Reinaldo, gestor irmão do meu comercial. pai, meu tio era irmão de gestor comercial. Era o gestor comercial, pegou aquilo lá, modelou e colocou primeiro na prática os primeiros contratos e começou as primeiras vendas. Foi isso, Legal. foi isso. Então a primeira fase da própria Inter podemos definir que foi aí, foram Foi esses essa, desafios. Aí legal, aí chegou uma hora também que depois de 10 anos vocês já começaram já virou, agora é só contrato, a gente já vende recorrência, né? O que era só suprimento, a gente vende agora, já tem a carteira de clientes ativos. Exato. Começou a crescer, é outra jornada, né? Outra fase, outra própria Inter nesse momento. E aí, qual que foi um segundo momento, assim, que você fala, cara, aqui foi nesse momento aqui que a própria Inter foi uma segunda fase importante para a própria Inter, porque eu vejo nessa fase foi bem a época de digital, né? Que aí eu acho que entra um pouco nessa...
nessa Eu linha. vou te falar o que aconteceu e nem faz tanto tempo, tá? Que a gente percebeu. Primeiro, a pandemia acelerou muito a digitalização das empresas. Sim. No tempo em que as pessoas ficaram em casa, muita gente percebeu que dá para trabalhar no digital e que eu acho que eu não acho que a impressão vá morrer, tá? Não é isso. Eu acho até que a gente hoje chegou num platô de consumo que não deve descer mais. A gente já viu o mercado encolher, a Sim. quantidade de equipamentos reduzir, a quantidade de páginas impressas reduzir. Isso a gente vê na carne porque eu controlo a quantidade de páginas em Sim, todos os total. clientes. Então, mas eu acho que agora chegou num platô que é assim, o cara tem que ter o equipamento, porque nem tudo é digital, então o ativo tem que estar lá. Uhum. Ele pode até ser que ele não tenha mais 10, ele tenha um, mas ele tem. E a quantidade de páginas eu acho que é difícil reduzir mais do que isso. A gente tem coisa que eu, pelo menos, eu não é para defender o meu negócio, mas eu acho que Sim, o papel ainda tem seu valor. O papel é você total. escrever, você anotar, você ver. Talvez a nova geração que vem vindo já nasça com o digital e já não estranhe tanto. Mas a Uhum. minha, que é uma geração de transição, a nossa, Sim, essa é um pouco mais novo sim. que eu, mas eu acho que a nossa geração é uma Ainda geração usa. de transição, ainda usa papel. Uhum. Mas o que a gente percebeu? Que as margens de impressão vinham reduzindo, naturalmente, o preço página vinha caindo, e é assim, a gente vai fazer uma instalação e uma impressora começou a atender mais usuários, Uhum. tá? Então, antigamente, a gente ia fazer um projeto, cada diretor queria ter uma impressora na sua mesa. Hoje, já existe a cultura do cara ter uma impressora que vai atender um departamento, ou que vai Legal. atender um andar. E aí, qual foi o exercício interno que a gente começou a fazer? Pô, uma impressora vai atender 10 usuários. O que mais que eu poderia vender para esses 10 usuários, assim, para aumentar o ticket médio desse cara, para estar mais dentro da operação dele, me transformar num fornecedor mais relevante dentro dessa empresa e um produto que tenha sinergia com o nosso negócio. Uhum. E isso não foi só a gente que pensou, o mercado, no geral, empresas inclusive maiores que a nossa, andaram nessa direção. Sim. Então, a primeira onda foi aluguel de ativo, que aí veio a Aham. alocação de computadores, alocação de notebooks, tablets e celulares, tá? Mas Uhum. mais computadores e notebooks. O cara parou de usar muito. Tem impressora individual, mas todo Uhum. mundo tem um celular, todo mundo tem um Porque computador, né? o que a gente sentiu que aconteceu no mercado? Quando veio a pandemia, e esse mercado obviamente já existia de locação de Uhum. computadores e notebooks, mas quando veio a pandemia, as grandes empresas mandaram muita gente para casa. E essas pessoas trabalhavam de casa. Sim. E para trabalhar de casa, o cara precisa do Uma computador. infraestrutura, pô. Sim, Da total. onde sai esse computador? Aí ninguém sabia quanto tempo a pandemia ia durar. Vou As em- descapitalizar para Exato, as comprar empresas também nem equipamento. sempre tinham esse capital. Um computador ou um notebook é um ativo caro, não é Uhum. um ativo barato. A alocação para empresas optantes pelo lucro real, que normalmente são essas empresas maiores, ela tem uma série de benefícios fiscais. Você move a compra do ativo fixo para uma coluna de despesa, então você tem os descontos depois na hora de fazer o imposto de renda, enfim. Sim. E aí o mercado deu esse boom e a cultura da locação eu acho que Movimentou se tudo. criou e não tem muita volta atrás. Eu acho que Uhum. é uma tendência. A gente vê isso acontecendo com carro, vê isso acontecendo com celular, Uhum. enfim, com outros ativos, outras coisas, uma Inúmeras coisas. infinidade de coisas. Tem cara alugando bicicleta Sim, ergométrica em casa, tem. esteira. Não tem por que os computadores não Não tem. seguirem essa linha no mundo corporativo. Então a gente enxergou isso. Primeiro, dá para agregar também a locação de computadores e notebooks e outros ativos que o cara precise. Beleza. Até porque, se uma impressora atende 10 computadores, não necessariamente eu não vou alugar os 10, mas eu tenho a oportunidade em Uhum. carteira de alugar os 10. Sim, total. Em algum momento esses 10 vão ficar velhos. O que eu acho legal ali da recorrência, cara, do o modelo de negócio de recorrência, o que eu gosto é que, querendo ou não, óbvio que você sempre tem um ecossistema, que no caso da própria Printer é o ecossistema de tecnologia, né? Então Certo. a impressora ela é um item dentro do setor de tecnologia para dentro de uma empresa. Só que é o fato de você ter o cara que é teu cliente, é o teu o É. modelo, é o teu fã, né? Tipo, é o cara que tá contigo Sabe- e você pode abrir outras opções, né? Que aí já vai na linha do que você tava falando até um pouco antes.
por mais que você não acredite que acabe o papel, você sabe que tem um platô, mas é um platô de crescimento, que para você não é o suficiente. Não é o suficiente, exatamente. Você sabe que continua crescendo, mas numa velocidade mais reduzida, mas é legal, chegamos aqui, vamos continuar crescendo nessa linha de produto, mas eu preciso abrir outras linhas de produto. E eu já tenho um cliente. Então, eu acho que um exercício para a galera que está ouvindo é, quem é recorrente, né, quem trabalha no modelo de negócio de recorrência, às vezes às vezes está aqui, você tem um limite de crescimento, mas tem uma carteira já. Tem uma carteira, eu achei legal que, do jeito de vocês, porque eu sei como é a própria Inter. Você conhece, né, a gente? E assim, cara, é tudo tradicional e vocês estão evoluindo muito, mas só o fato de parar e olhar os dados mesmo, cara, eu tenho tantos... Pô, eu tinha tantas impressões, agora eu tenho tantos usuários, cada um tinha uma impressora, agora é tanto... Vocês começaram a olhar diferente. Então, quais são os equipamentos que eu posso alugar para esses caras? Cada um vai ter individual igual era antes. Se a gente pensar, eu vejo, eu acompanho também essas métricas, até você me ajudou muito para criar esses controles. Quanto é o CAC para trazer um cliente novo para dentro hoje? Aí, se você pegar a quantidade de clientes que a própria Inter tem hoje a gente atende umas 600 empresas com locação de impressoras. Quanto me custaria para trazer 600 clientes para dentro? Pô, eu tenho uma pequena fortuna aí para conseguir em marketing, vendedor, enfim. Quanto que nós vamos gastar para trazer e aí, mesmo hoje por cultura, a gente ainda tem a operação de impressão montada e é uma operação que traz muito cliente em volume, não em valor, mas ela traz muito CNPJ novo. Sim. E eu falo lá para as vendedoras que a impressora, para o meu pai, inclusive, a impressora virou nosso cavalo de Troia. Sim. É assim, vamos pegar um contratinho minúsculo, é pequeno. Antes de avaliar se vale a pena, se é melhor declinar ou não, quem é a empresa? Vamos ver o site desse cara. Porque às vezes é uma empresa, você me aparece com um contrato de uma impressora, o cara vai me boletar mas 300 você nem olha, reais. Se você só olhar pro contrato, você não boleta, O cara vai me boletar 300 reais e o cara fica em Cotia. Você fala, puta que bosta. Mas na hora que você vai olhar a empresa, né? A impressora, pô... Aí você vai olhar a empresa, simplesmente é uma empresa mais digital, então o cara não tem necessidade. Só que o cara vai pendurar essa impressora em 50 usuários. Aí olha a oportunidade que eu tenho de o cara em expansão, startup em expansão que tá contratando um monte de gente. Esses caras, de fazer a terceira vertical que a gente tá criando também, tá estruturando no começo do ano e tá trabalhando para ganhar atração, que é o suporte. Sim. A nossa mecânica de suporte é uma cobrança por usuário. Então, um cara de 50 usuários, onde eu vejo hoje, mesmo que ele tenha uma impressora, ele tem 50 computadores e ele tem 50 unidades de suporte de usuário. Eu tento pensar assim. Então, e depois que eu estiver dentro do cara, para vender os outros produtos, eu acho que a porta tá... Eu gostei da analogia do cavalo de Troia. O cavalo de Troia. Perigoso o negócio. Coloca lá. Coloca uma impressorinha, não vale nada, né? Não vale nada, deixa ela lá. Aí esse cliente depois tem que fazer a estratégia de venda da carteira. Aí depois tem que fazer o cavalo de Troia valer, né? Não adianta entrar e deixar ele fechado lá, que aí não adiantou nada. Pô, legal, cara. Gostei dessa analogia. É a forma básica brasileira de falar uma estratégia que, querendo ou não, você vai pegar ali, você entrou, o cliente colocou como carteira e depois, provavelmente, esse cara vai te dar muito mais receita após esse primeiro contrato do que no caso da própria Inter, né? Tem alguns outros contratos e clientes que eu já atendi que o contrato de entrada é maior e aí no meio do caminho você vai aumentando um pouco esse ticket médio, né? Sim, mas no caso da própria Inter é capaz da porcentagem da receita que o cara vai gerar para a própria Inter seja muito mais dentro de casa, né? É muito provável que as outras verticais de locação de hardware, né? De computadores, notebooks, exato. E suporte tenham um ticket maior do que o de impressão. É muito provável. Não é uma regra, mas é muito provável. Tá? Logicamente, tem margens diferentes, né? Na parte de locação de hardware é uma margem financeira mais apertada. Na parte de serviço puro, a margem fica um pouco melhor. Mas, independente disso, em valores absolutos, eu acho que as outras pernas que a gente ainda não está agredindo, vão ter mais valor. Legal. E eu lembro que agora eu vou explorar um pouquinho a parte mais vendas, né? Vamos lá, vamos focar um pouco nessa parte. Eu lembro que, eu não lembro a data, cara, acho que foi 2021, 2020, não lembro exato quando a gente atuou junto, mas foi nessa época. A gente teve até 2 passagens, né? A gente terminou e voltou. Sim, foi 2 momentos. E eu lembro que o desafio ainda estava na segunda fase pro Printer, era só locação de impressoras, né? Ainda estava começando timidamente a locação de equipamentos. Eu acho que agora já tá mais maduro já o processo. E aí lá a gente começou, eu lembro que você, Cris, eu vendo por indicação, vendo aqui o que a gente prospecta, às vezes acaba vendendo,
pinga um contato ou outro, tinha alguns resultados de marketing digital, e a gente começou um trabalho na época, né, que precisava fazer uma gestão de anúncios, a rede social, mas gerar demanda para o time comercial. Esse era o nosso objetivo lá. E aí eu queria ouvir de você como que foi, né, eu acho que é legal essa parte contar, então... cara, tem um produto, vocês já vendiam, já estava aumentando carteira, mas quais foram as estratégias, né? Como que foi essa fase de colocar o marketing digital para rodar, gerar demanda para o time comercial, começar a vender, aumentar o número de contratos, que aí dá mais possibilidades para outras verticais. Cara, né? isso é uma outra história interessante, talvez ele nos ouça também, mas a gente tinha um funcionário, que é o Paulo, que você conhece. Sim. E a ProPrinter vinha sempre de uma venda outbound, sempre fazendo cold call, a vida inteira foi assim. Batendo de porta em porta, ligando para listas, enfim. E aí o Paulo, que era um técnico lá nosso, saiu e montou a empresa dele, que você também conhece, uma empresa que vende alguns cursos. E esse cara ficou muito amigo nosso, assim, muito amigo. Ele apesar de trabalhar lá, a gente criou uma relação pessoal. E depois que ele saiu, ele ligou, pediu para falar comigo depois de uns meses. Falou, cara, deixa eu falar com o Felipe, eu já trabalhava na área comercial. Deixa eu falar com o Felipe, ele tá fazendo... Tem uma coisa que eu descobri, ele tá fazendo errado. Eu vou recomendar para ele trabalhar dessa maneira. Sim. De trabalhando com a mídia paga e fazendo atração. Uhum. E, cara, puta, ele sempre foi um cara que gostou da gente, eu respeitei, fui atrás, até conheci, a gente se conheceu nessa época. Sou muito agradecido, você é um cara que participou dessa mudança... comercial na ProPrinter, participou. Sem essa mudança, provavelmente a gente teria passado por muitas dificuldades. Talvez ela tivesse acontecido naturalmente em algum momento, mas encurtou o tempo, encurtou né? o tempo, exatamente. A gente cortou o caminho. E aí a gente começou a estruturar isso, né? A controlar o investimento, o custo de aquisição, o que a gente estava convertendo. Começou a fazer esses anúncios, mas de maneira... com um pouco de ciência envolvida. Porque antes era uma coisa muito empírica, assim, a gente faz, alguma coisa fecha, alguma coisa não, quanto a gente investiu, valeu a pena, não valeu? Não é assim, né? Cada vez mais eu acho que a área comercial, e eu acredito muito nisso, a área comercial, ela é uma ciência. Sim. Matemático eu negócio, acho que tem, né? eu também acredito, tá? Não acredito que a habilidade, o charme do vendedor tenha morrido, não. A habilidade do cara de dar uma volta numa situação difícil, de criar total. Um pouco de empatia com o cliente. Eu não acho que essas habilidades morreram. Eu acho até que elas vão voltar a ser mais valorizadas, porque a gente está automatizando tudo. E tanto tudo, né? Que daqui a pouco está todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a única diferenciação que você vai ter é o lado humano da operação. Mas, nessa época que foi uma virada, a gente fez o caminho contrário, assim. A gente saiu desse lado puramente humano e começou a criar uma área comercial com base matemática, científica, vai. Então, para nós foi muito legal, foi muito importante começar a medir resultado, até porque para cobrar você precisa medir, né? Não dá para cobrar o que você não mediu. Sim, sim. Senão fica muito achismo e eu lembro que na época, acho que é legal para compartilhar com o pessoal, assim, acho que a grande questão lá, a gente tinha vendas, né? Só que é aquilo que você falou, era muito mais humano o negócio. Então dependia, cara, pingado, né? Então, tipo, pô, esse mês aconteceu, esse mês não. Por que aconteceu? Ninguém sabe. Por que aconteceu? Então acho que o primeiro jogo para quem tá trabalhando com modelo de negócio sequência, o cara quer ter venda previsível também. Então você tem que criar um processo de disciplina. Você não pode depender do vendedor estar com bom humor hoje. Hoje eu vou ligar para 100 caras e eu tô felizão e eu vou ligar, vou negociar com 100, Até porque, Cris, assim, eu falo isso para as vendedoras lá também. Se a gente assumir que quando vai mal foi azar, a gente tá assumindo que quando foi bem foi sorte. Sim. Né? Não dá também só o ônus, o ônus nunca. Sim. Então, se quando foi mal, por quê? Porque esse mês a gente deu azar, os leads foram ruins, os astros não se alinharam para que a gente fechasse mais clientes. Então, quando a gente vai bem, quando fecha um mês positivo, é sinal que os astros se alinharam, que a gente deu sorte. Não dá. Não é assim, não pode ser assim. Eu acho que tem que ter previsibilidade. O mercado, né? varia naturalmente. Eu acho que é uma equação, a área comercial é uma equação que você consegue preencher quase todas as variáveis, quase todas. Sempre tem aquela que não vai dar. Mas se você conseguir preencher todas, você deixa só uma variável aberta, seu processo vai ser mais previsível, com certeza. E eu concordo com o que você falou do ser humano, aquele drible na área e tudo mais. Porque, assim, eu vejo que isso é um incremento e o complemento do cara. Cara, assim, vamos lá. Vamos pegar o exemplo de academia, que você falou, pô, sai daqui que eles vão lá treinar e tal. Nós tava conversando aqui um pouco antes. Cara, tudo bem, talvez você não vá fazer o melhor treino aquele dia, mas vai.
Tipo, você não vai fazer o fecha da venda naquele dia, mas pelo menos a conexão com o cara e a ligação, você fez. A sementinha foi plantada. Mas todo dia você tem que fazer aquilo. Todo dia você tem que ir na academia para poder ter o resultado. Cara, se vai ter o resultado ou não, são várias variáveis. Então, assim, eu ligar e eu conectar com o lead, só depende de mim. Por quê? Porque eu preciso ligar para 10 para falar com um, né? Um exemplo, para agendar um que seja. Mas eu preciso às vezes falar com 100 para agendar um. Mas ligar para 100, ligar para 100 ou ligar para 10 só depende de mim. O cliente fechar envolve várias variáveis que você não controla. Mas eu acho que todas as que você controla, você tem que fazer bem feito. Exatamente. E fazer. Fazer. Às vezes não é o melhor formato, que é o que eu falei, porque às vezes o vendedor liga e falou com o cara, mas não teve a melhor abordagem, não teve o melhor... porque você tem que ouvir a ligação depois do vendedor como gestor, melhorar aquela abordagem, um refino. Então até ele... Mas o que não dá é na hora que vai cobrar, não vender. Não vende por quê? Porque não tô vendendo. Tipo, aquele astro. Não deu, não deu. Exatamente. Então isso eu acho que foi a primeira coisa que a gente mudou lá. O fato de começar a olhar assim, tipo, beleza, não deu por quê? Cara, eu fiz 10 ligação, a gente chegou nos 10, conectamos, agendamos e fizemos umas 10 reuniões, mas não fechou. Por quê? Aí vamos ouvir as ligações, vamos ouvir as reuniões, vamos entender, deixa eu participar junto, que aí o que mais acontece é assim, não vendi 10, mas tá, não vendi 1, mas você falou com quantos? Falei com não, puta, mas você não tem nem insumo pra trabalhar. Tipo, não consegui emagrecer, não consegui trincar, mas quantas vezes foi na academia? Nenhuma. Puta, não consigo nem corrigir teu treino, pô. Você tá treinando errado, se você tá se alimentando errado, não consigo nem mexer, porque você não tá fazendo nada. A gente fez uma coisa lá que eu acho foi legal, gera um dado interessante, que obviamente a gente tem um motivo de perda, né? Que é a liderança do CRM, mas quando a gente ganha um contrato, o cliente recebe um formulário para preencher sobre o ambiente dele, para o técnico quando vai fazer a instalação e ir munido de informação. Então, se ele tem ponto de energia, se ele tem ponto de rede, qual sistema que ele usa, quantos computadores. E a última pergunta é, por que você escolheu a ProPrinter? Pra gente saber, a gente fica olhando todas as razões de perda. Mas é gostoso saber por que ganhou também. É uma informação que também é relevante. Ajuda, total. Você saber o que você está acertando. Você vai dar até ênfase Vai dar até naquilo, ênfase naquilo, exatamente. Vai marketar aquilo, vai comercial falar sobre aquilo, Me faz um pouco de massagem, né? Não precisa ficar só me batendo o dia inteiro. Sim, total. Então saber por que ganha, eu acho que é uma informação interessante também de controlar. Mas o que eu achei legal que você falou é essa virada de chave que boa parte, principalmente de quem vem do negócio tradicional, que volta à nossa linha de raciocínio, vem numa linha antiga de venda, num formato antiga que a gente fala, né? Porque é antigo, mas é o padrão que foi sempre criado, que deu certo. Batia de porta em porta. Só que mesmo assim, cara, eu sempre falo, às vezes eu já discuti com outras empresas, mesmo que você batia de porta em porta, mas o cara batia em 10 portas. O cara era batedor de porta profissional, Ele ia, entendeu? Tipo, tem que ligar pra 10, mas tem que ligar pra 10, pô. Então, tipo, eu acho que a única mudou só o meio, mas a forma ainda continua, e ainda performava mais as empresas que faziam o que tinha que ser feito no quesito comercial. Sabe um negócio que eu acho difícil, que eu percebo assim? A gente mudou esse perfil de empresa de fazer o outbound, de fazer o cold call até furar o dedo, ligar até acertar. Para o inbound. E aí o paladar não retrocede, né? Quando você tomou um vinho um pouquinho melhor, você vai tomar um ruim, ele ficou pior do que ele era antes. Quando você ficou num hotel melhor, o hotel pior ficou pior. Você aumenta a régua ali. Quando você aprendeu a pegar um cliente no momento de compra, temperatura diferente. É totalmente diferente. A hora que você vai sair ligando de novo para fazer o cold call, para ligar pro cara, para bater na porta, puta, aí esse lead que já era ruim ficou pior. Exato. E é difícil você fazer o vendedor que se acostumou com essa facilidade, e a gente sabe que fechar negócio não é fácil. Sim. Mas com pelo menos esse step do fechamento mais mastigado, você voltar ele para fazer, para camelar, é um desafio importante também, eu acho. E eu vejo que, na verdade, a empresa ela começa a ter uma estratégia legal de venda, assim, que está performando venda mesmo, de fato, quando ela consegue, nessas vendas, fazer venda de verdade. Tipo, ali, na venda mais difícil, no cara mais frio. O cara tem que ter o perfil, ele tem que ser qualificado, mas às vezes ele não está na temperatura. Porque o cara que vem do inbound já foi lá, preencheu o formulário ele tá no momento de compra, é diferente. Tem caras que têm o perfil, mas não tá no momento. Pô, cara, eu tenho exatamente o perfil da empresa que você atende, mas puta, eu tô com um fornecedor aqui e tudo mais. Então eu acho que o time tá acertado quando eles conseguem fazer essas vendas.
né? As outras, qualquer um outro vendedor consegue, mas o vendedor bom mesmo é aquele cara que consegue fazer esse tipo de venda aqui. Então, é uma coisa que, cara, é desafio geral. É um funil, é um funil mais Pô, mais largo no topo, né? E conversando com alguns clientes, tem vários tipos. Tem gente que eu converso, alguns clientes que eu converso, que os caras separaram a equipe. Então, tipo, cara, esse aqui é só inbound, esse é só outbound. E os outbound têm comissionamento melhor. É né? isso que eu ia falar, coitado dos outbound. Não, os outbound têm comissionamento melhor. Que aí, tipo assim, é um desafio maior. É um desafio maior. Só que os caras, é uns caras que é faca na caveira ali de fazer acontecer. Ou, cara, já vi ser dividido na equipe também. Então, tipo, a equipe ela é responsável, 20% da meta, 10% da meta dele tem que ser de outbound. E, cara, se o cara atingiu da meta do inbound, mas não atingiu do outbound, não atingiu a meta. Então, também forçar o cara dentro da mesma equipe. Então, cara, aí vai variar, tem que validar. Eu não sou muito... Eu odeio, tipo, eu acho que tem que ser contexto. Cagar regra é muito zoado. Acho que tem que olhar cada negócio. Tava falando com você agora. Tava atuando como empresa. Não é o mesmo cenário que o seu, mas é terceirização parecido, também. Sim. E lá não funcionou o inbound igual funcionou com você. Anúncio, né? Tráfego pago tão bem quanto funcionou na própria. Gente. Muito doido, né? E aí ele falou, puta, cara, como assim? Cara, e funcionou outbound lá. Então, é umas coisas que não dá pra cagar regra. Mas agora você perguntou há algum tempo atrás aqui, hoje, você perguntou do próximo desafio. Então, o que a gente está vivendo agora no desafio é implementar essas outras duas verticais de receita, né? O suporte de TI e a alocação dos computadores. Eu acho que o nosso próximo desafio comercial é criar fontes sólidas e que realmente tragam de lead. Criar fontes de aquisição. Canais de aquisição. Canais de aquisição, essa palavra que eu estava procurando. Canais de venda, canal de aquisição. É criar canais de aquisição que funcionem. Porque a gente acabou criando uma dependência dessa mídia paga. Só para um produto, né? Só para um produto e é uma dependência total. Então, quando a performance desse canal varia, a área comercial varia inteira junto. Sim. Né? E assim, a gente não tem recurso infinito. Então não que é o real de todo mundo. É real, né? Ninguém tem recurso infinito. Sim. E mesmo com o mesmo recurso sendo aplicado todos os meses, o resultado desse recurso varia. Sim. E aí a nossa área comercial não pode ficar 100% dependente dessa variação do Google. Então, comercialmente falando, hoje, além de oferecer essas outras linhas e fazer o cross-selling na nossa carteira, eu acho que a gente tem um desafio grande de que esses outros canais de aquisição funcionem. Boa. Obviamente, cada um com a sua performance, com o seu retorno. Exato. Não adianta esperar que a indicação vai ser igual o que você vai fazer numa mídia paga. Exato. Ou o cold call, outbound, vai dar a mesma conversão Total, do inbound. Não tem como. Você tem que são métricas diferentes para canais diferentes. O mais importante é o que você falou, é tentar diluir isso daí. Mas legal, cara. Então, o próximo desafio da ProPrinter agora é com as linhas de produto que vocês definiram, os 3 verticais, vamos falar assim. Beleza. Você já tem uma vertical mais sólida, que é a linha de impressão, né? Locação de impressão, que tem, e mesmo sólida que a gente fala, nada é para sempre. Tem as suas variações, né? E aí você tem o desafio agora da escalar o de notebooks, locação de equipamentos e abrir a frente agora do suporte. Pô, legal. Você tem um já rodando, um que tá numa fase de otimização melhor ali. Melhor e o outro iniciando, ganhando tração. Que bacana. E todos com alguma sinergia, né? Tá. A gente tem... E aí, o futuro que, até pra gente já ir pros finais ali, passa muito rápido. Né, quer mais uma água? Eu queria mais uma aguinha. Pessoal, conseguir, por gentileza. Então, assim, ó, uma das coisas que eu vejo, já aproveitando esse gancho, né, pra gente ir ali pros finais, é o que você vê de futuro pra ProPrinter, né? Esse é o desafio comercial, mas como a ProPrinter tá enxergando o futuro, né, a gente tá em 2025 e os próximos 5 anos da ProPrinter, né? Você tem 35 anos. Como que é a sucessão ali do Felipe, a estruturação dessas outras verticais de produto? O que vocês vêm visualizando? Você vem estudando? Eu acho que, assim... logicamente, assumindo que a gente vai ter sucesso na estruturação e na implantação dessas outras verticais, vamos pensar sem positivo. Sim. E não é só pensar positivo, é trabalhar para que esse pensamento positivo aconteça, se concretize. Mas o que eu imagino em 5 anos é o faturamento mais pulverizado nessas 5 verticais, a gente melhor estruturado com algumas gerências nessas verticais, sendo responsáveis e com estruturas de custo e de performance diferentes. Unidades de negócio diferentes. Que aí seria
É um desafio que hoje aí eu ainda consigo, eu centralizo muito em mim e no meu pai, na figura do meu pai, Sim. obviamente, mas a gente crescendo, chegando no que eu imagino, a ambição é grande, a gente espera Uhum. que fique grande, realmente que se transforme numa empresa grande, isso naturalmente vai se transformar num desafio. É um desafio, aí a gente vai deixar de ter um desafio de novos produtos e comercial para transformar num desafio organizacional, de deixar o Uhum. negócio, profissionalizar a Sim, sim, a total. hierarquia Fazer uma e governança mesmo ali. exato e criar processos bem definidos Uhum. e todo mundo saber o que é responsabilidade de quem e se a coisa vai bem é mérito de quem, se a coisa vai mal é culpa de quem. Sim. Isso talvez hoje a gente não tá na nossa primeira prioridade, porque as coisas funcionam como funcionam Uhum. e do tamanho que tá, ainda dá para colocar a mão em tudo e tá no dia a dia, Aham. mas se as coisas criarem o tamanho que a gente gostaria e imagina, esse vai ser o próximo desafio, vai Que ser legal. organizar a empresa. Boa. Pô, mas o que eu mais gosto é a perspectiva, cara. Que a gente A tem. visão, tem que A ter visão, visão. você tem que ter, porque senão. Porque querendo ou não, cara, nesse caso aí é um negócio legal que não tem certo ou errado. Eu falo muito disso. Cara, poderia ser, tipo, do jeito que tá legal, a gente fatura, a gente lucra e vamos viver assim. Mas é aquilo que a gente já conversou muito. Cara, tem que estar crescendo. Então, mas quais são os caminhos? Você já enxergou que um lado não dava, só aquele lado tenho que diversificar. E aí tem muito trabalho a ser feito agora, né? Muito trabalho a ser feito, Pô, muito. bacana, cara. E assim, acho que só como último ponto aqui, Felipe, né? Eu gostaria que você deixasse uma frase, cara. Tipo, pô, se fosse o último momento aqui que você pudesse compartilhar algo com alguém pra ouvir aí. Não precisa ser frase Pô, pelo amor de pronta, Deus, não vai matar ninguém aqui, que é muita responsabilidade. mas eu digo assim, cara, no sentido da sua trajetória, o que você aprendeu, o que você gostaria de deixar como até lição de casa sobre isso, ou frase, o que seja, o que fica à vontade, mas deixar uma mensagem pra Cara, eu galera que acho vai. que, especialmente para quem está começando ou para quem tem uma empresa como a minha, que hoje não é uma grande empresa, é uma empresa média, aceitar a mudança. Não adianta lutar contra. É mais Uhum. fácil você aceitar, você se envolver, errar e voltar, do que se fechar. Sim. Você não vai conseguir remar contra o mercado, contra a maré, contra as tendências que estão acontecendo ao seu redor. Isso, eu falei no começo, quando a gente teve a primeira onda de mudança para serviço, a gente aprendeu pela dor. Uhum. Então, se eu posso deixar uma mensagem aí, você, como numa posição de liderança, obviamente vai se envolver no dia a dia, mas tem que estar sempre pensando duas casas para frente. Se antever, né? Exatamente. Tipo, Isso não é mérito, não é habilidade especial, isso é sua função. aham, Se você não estiver fazendo isso, a sua função não está boa, sendo bem feita. boa, boa. Antes da gente finalizar, Felipe, eu vou te entregar um presente aqui, cara. Uma camiseta da Academia da Recorrência. Opa, Aí, legal, né? obrigado. Pode abrir obrigado. aí. Acho que todo final de episódio eu Todo final acabo de episódio, compartilhando. Não Não, precisa. legal. Vamos lá. Mas aí, Ó, camisetinha da Academia da bacana. Recorrência. E Felipe, cara, acho que pra finalizar aqui com a galera, compartilha como as pessoas podem te achar, né? Pô, se quiserem se conectar com o Felipe, quiser trabalhar na Da ProPrinter, ProPrinter, né? puta, legal. Eu acho que onde eles É, podem te encontrar, às vezes no LinkedIn da vida, ou o próprio Instagram de ProPrinter, que seja seu. Legal. A gente tem o site, né, da ProPrinter, que é o www.proprinter.com.br. Lá tem todos esses contatos de LinkedIn, de Instagram, de todas as redes sociais. E, enfim, vai ser um prazer. O meu e-mail é felipe@proprinter.com.br, então tá bem fácil de me encontrar. Quem quiser se conectar, trocar uma ideia, tiver alguma necessidade ou precisar de qualquer ajuda, se eu puder colaborar e ajudar, eu acho que o que a gente faz acaba voltando de uma maneira ou de outra. Boa. Beleza? Perfeito. E pessoal, você que. Obrigado, né? Agora agradecer a galera que tá aqui, né? Tá. Assistindo a gente até o momento. Muito obrigado por participar. Mais um papo de recorrência. A ideia desse episódio é igual eu falei no início, né? Era trazer uma empresa que tinha muitos anos de mercado, que tinha tradição, que tinha família envolvida. Porque eu sei que isso é desafio de muita gente no mercado brasileiro, né? Existem muitas empresas nesse formato e tem que passar por transições, né? Não é porque tem 30 anos que é 30 anos do mesmo jeito, né? Existem fases do projeto e o Felipe deixou um recado bem legal aqui para vocês de como missão aí, de como líder, de se antever, né? De pensar como seu negócio pode acabar, né? Igual você falou, praticamente isso, né? E como você já vai se prevenindo para que ele não acabe. Então, quero agradecer você que participou, né? Deixa aqui seu joinha aí no YouTube, comenta aqui, se inscreve no canal e compartilha esse episódio com outros empresários, outros líderes que podem aprender aqui com esse bate-papo, tá? Fiquem, né?
Instagram da academia, Academia da Recorrência. Lá tem todos os nossos conteúdos, lá tem um formulário também de diagnóstico sobre recorrência. Lá você vai responder algumas perguntas, a gente vai bater um papo com você para entender o teu cenário atual e o que você tem de desafio aí para a gente te ajudar, tá? Muito obrigado, né? Eu sou o Christian do Papo de Recorrência e até o próximo episódio. Valeu!